Capítulo 1. A Fábrica de Sonhos, ou a Teologia da Xuxa. Quando criança, cinema para mim se resumia em Xuxa e os Trapalhões. No final da Lua de Cristal, a rainha dos baixinhos canta a música tema do filme. Numa parte ela diz: "Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar." Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento, mas é que, na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim: se eu tiver fé, boas intenções, não fizer o mal para ninguém, posso receber muitas bênçãos de Deus. Sonhar é permitido, almejar lugares mais altos é possível, eu posso ser o que eu quiser. Essa frase final é o slogan da Barbie. Coisas que só os pais de meninas vão saber. Uma coisa é fato: nosso coração é uma fábrica de sonhos. É da natureza humana fazer planos. Afirma Provérbios 16:1. Criados à imagem e semelhança do Criador, incumbidos de várias tarefas no jardim, criar e agir são características inatas a nós. Porém, um acontecimento no passado criou um distúrbio na força, quer dizer, nessas características humanas. Gênesis 3, o pecado de Adão e Eva afetou todos os que vieram depois deles. De lá para cá, nossos desejos, incluindo os mais nobres, são permeados pelo pecado. O desejo do primeiro casal em querer ser como Deus jogou toda a humanidade numa espiral de decadência. Nas palavras de Horton, nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso. Quando desligado de seu objetivo certo, a glória de Deus e o bem de nosso próximo, nosso amor fica focado em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas, nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos um dos outros. Logo, o ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele a usa para satisfazer os seus anseios. Ao sondar os nossos sonhos, percebemos que eles, geralmente, só contemplam a nossa vida. Nosso senso de comunidade e responsabilidade mútua é abafado por nossos caprichos e necessidades. Vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica: sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol, para ser alguém e chegar ao topo, e vou pedindo a bênção de Deus. Ou, como dizem, fé em Deus e pé na tábua. No fundo, o que queremos é um abençoador, e que não seja intrometido. Queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Isso lembra muito o conceito do deísmo moralista terapêutico, desenvolvido pelo sociólogo Christian Smith, para indicar a compreensão que os jovens norte-americanos têm sobre Deus e o conjunto de crenças que nutrem. Kellen resume a tese de Smith: Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. A crença moralista. O objetivo central da vida não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se sentir bem e consigo mesma. A crença terapêutica. Embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Isso é deísmo. Essa crença que Smith detectou nos jovens norte-americanos não difere praticamente em nada do que vivemos aqui no Brasil. É nítido que a maioria dos cristãos vive um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer as suas demandas e vontades, sem a mínima noção do conteúdo da fé bíblica e da real vontade de Deus. O que queremos é nos dar bem nesta e na outra vida. Veja, não quero dizer que não devamos planejar a nossa vida, que todos agora precisam ser voluntários em causas humanitárias ou missionários itinerantes mundo afora. Calma! A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida.
Entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Se não considerarmos essas coisas em nossa caminhada, poderemos ter os nossos sonhos mais nobres, como ser pediatra e trabalhar nos postos de saúde de regiões carentes, mas eles talvez não glorifiquem a Deus. Como bem frisou Iago Martins, infelizmente, nós frequentemente temos a sensação de que, se estivermos fazendo algo bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário, não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que no serviço ao próximo. Aquele que sonda o nosso coração conhece nossas motivações. E, acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição e nossas motivações serão más, mesmo que, à primeira vista, pareçam boas. Quantas igrejas surgem como fruto dessa ambição caída? Infelizmente, muitas. Eu testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. Certo jovem, desde que começou a estudar teologia, tinha um pensamento de grandeza em relação à igreja. Era tão evidente que, em sua apresentação na sala de aula, disse: "Meu objetivo é ser pastor-presidente." Tempos depois, ele abriu uma pequena igreja na qual se tornou o presidente. Os cultos eram cheios, sempre girando em torno das suas ministrações de louvor e pregações. Contudo, ao mesmo tempo, ele também cresceu no ramo de palestras motivacionais. Isso, entre outras coisas, o levou a sair da igreja para viver exclusivamente no mundo corporativo. Penso que a trajetória dele ilustra bem o que eu estou querendo dizer. A ambição não é bem vista pela Bíblia. Ela é o oposto de um coração sábio e é de procedência mundana e demoníaca. Segundo Tiago 3, do 13 ao 18, o termo grego eritheia, traduzido pela NVT como ambição egoísta, pode também significar partidarismo, rivalidade ou ambição, e nunca é usado de forma positiva no Novo Testamento. Dessa forma, falar de ambição egoísta acaba sendo redundante. Segundo Orten, o objetivo egoísta foi acrescentado devido ao espírito da nossa época, que vê na ambição uma virtude, mas ela não é. É a ambição que faz seus sonhos terem primazia. Ela sempre vai buscar a autorrealização. Inclusive, no latim, ela tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral, buscar fama ou aprovação. Isso é coisa de ego que está bem vivo e não foi crucificado com Cristo. Nunca me esqueço de uma entrevista em que um cantor gospel disse que aconselhava seu filho a não ser baterista, pois dessa forma ficaria lá atrás tocando e não seria um cara da frente. Para usar as palavras dele: "Imagine a frustração do garoto, que tem como primeiro instrumento a bateria, mas que, se seguir a ambição do pai, poderá se tornar um cantor gospel linha de frente, com as motivações erradas." Geralmente, somos convidados a ser como Moisés, Davi, Paulo ou outro grande personagem da Bíblia. Temos que mirar alto. Ninguém quer ser o Zé da esquina. Mas, se Deus nos chamar para ser o Zé da esquina, isso é um sinal de fracasso? Você lembra o nome da pessoa que fez a comida no último retiro do qual você participou? Pois é, ela foi tão importante quanto quem deu a palestra ou organizou o evento. Será que o ministério de Paulo teria o mesmo sucesso sem as pessoas que foram citadas em Romanos 16? Você provavelmente deve estar tentando lembrar quem é citado lá, não é verdade? Pare um pouco e leia Romanos 16. Percebe o problema desses discursos motivacionais travestidos de pregação? Eles querem nos fazer buscar a glória dos homens, buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. Quem nunca ouviu o jargão "Deus vai te tirar do anonimato"? Aí eu pergunto, qual é o problema do anonimato? Aqueles irmãos e irmãs relacionados por Paulo em Romanos 16, que você, aliás, acabou de ler, eram menos importantes que o apóstolo na obra de Deus? O que dizer dos heróis da fé de Hebreus 11, que nem tiveram seus nomes citados?
Precisamos dissipar essa confusão no meio cristão. O alerta de David Harvey é sério. Em nossa superestimada perseguição de glória própria, colocamos-nos no caminho da ira de Deus. Por isso, estou cada vez mais convencido de que precisamos declarar a falência dos nossos sonhos, planos e projetos permeados pela cultura do self, meu eu. Vou detalhar isso no decorrer dos próximos capítulos. E aqui termina capítulo 1.